Saudações rubro-negras, Fla geniais. Respira fundo, família rubro-negra. O dia de hoje entra para a história. Bruno Henrique está livre, liberado oficialmente para jogar. O STJD bateu o martelo e encerrou o caso. E o Flamengo reage. Mas não dá para parar por aí. Enquanto isso, Lucas Paquetá, recém-absolvido na Inglaterra, revela conversas diretas com o Felipe Luiz e admite: eu tentei muito voltar ao Flamengo. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Depois de meses de tensão, um julgamento polêmico e muita pressão externa, o STJD decidiu multa de R$100 mil e nenhuma suspensão. Placar 6-3 a favor da tese do Flamengo e da defesa de Bruno Henrique. O processo terminou. Não existe mais efeito suspensivo, não existe mais risco, não existe mais recurso. Bruno Henrique está oficialmente liberado para seguir jogando, porque ele foi absolvido da suspensão, pessoal. A defesa conseguiu mostrar que o cartão amarelo não foi para prejudicar o Flamengo, mas sim uma estratégia da comissão técnica típica, prática do futebol brasileiro para limpar os cartões antes de jogos importantes. Essa narrativa desmontou a acusação de manipulação e enfraqueceu qualquer comparação com a operação penalidade máxima. Logo após o julgamento, o vice-presidente geral e jurídico Flávio Williman foi claro, aspas para ele aqui, ó, o Flamengo não está 100% satisfeito porque o atleta ainda foi punido, mas confia plenamente na independência da justiça desportiva. O advogado Michel Assef Filho também reforçou: não há o que comemorar, o caso nunca deveria ter chegado a esse ponto. O Flamengo faz reuniões frequentes para orientar atletas sobre apostas, ética e regulamentos. Ou seja, vitória jurídica, alívio esportivo, mas com alerta máximo para o elenco. Agora, pessoal, eu vou dar a minha opinião sobre o caso Bruno Henrique aqui, tá? Mas antes disso, eu já falei sobre isso, sobre esse assunto nesse vídeo aqui, ó. Tá aqui em cima. Vai lá depois de assistir esse primeiro, assiste esse primeiro, depois você vai lá e que esse vídeo também está muito bacana, tá? Para mim, pessoal, a justiça desportiva, diante de tantos ataques da mídia, né? Da Leila, do Palmeiras, do PVC, de tantos anti-Flamengo, acabou tomando a decisão correta dentro do que a legislação atual permite. A grande questão é que essa legislação foi criada antes da liberação das casas de apostas online. Ou seja, ela está completamente desatualizada. Por isso, não havia base jurídica para aplicar a punição pesada que muitos queriam. Se a lei fosse moderna e adequada ao cenário atual, o correto seria que o Bruno fosse punido com o máximo da pena, 24 jogos de suspensão. Por quê, pessoal? Porque as conversas, tá, são muito comprometedoras, tá? Assim, abre um leque de interpretações muito grande. E na minha interpretação, ele não levou vantagem nisso, mas ele atuou como como um agente decisivo, né? Decisivo nessa questão. Um agente principal, vamos dizer assim, nessa questão. Então, para mim, ele deveria ser punido sim, tá? Com o máximo, né, do artigo, com 24 jogos de suspensão. Essa seria o cenário ideal. Caso houvesse embasamento jurídico para isso. Mas como a lei é antiga e defasada, não há, gente. Não há. Resultado:
De 9 votos, 6 foram pela multa de R$100 mil. 2/3, pessoal. 2/3 pela punição possível, não pela punição ideal. O problema não é na decisão em si, e sim a lei que está atrasada. Pela exposição e pelo debate que esse caso gerou, agora deveriam aproveitar e urgentemente, não agora, né? Lá atrás, quando foi liberado as casas de aposta online, já deveriam ter feito, né? Mas agora ainda mais com urgência, atualizar a legislação, que claramente não acompanha a evolução da modalidade nem da sociedade, como a gente vê em todos os casos. Não é só no esporte. Não é só no esporte. Eu estou falando do direito geral, das leis gerais do Brasil. Elas todas estão defasadas. Todas deveriam ser atualizadas. Mas existem interesses escusos que isso não acontece, que aí a gente vai entrar numa outra esfera que não é esportiva, que a gente não está aqui para falar disso, tá? Vamos voltar aqui, seguimos. Sábados, 18h30, Arena Pernambuco, Lanterna versus, né? Vice-líder. Flamengo pode assumir a liderança. Retrospectiva, né? Flamengo não perde. A gente já falou também isso aqui, né? Para o esporte há 8 anos. 8 anos, né? E não vai ser agora que a gente vai perder. Pelo amor de Deus, nem empatar, né? Tem que ganhar esse jogo aí. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. No último confronto, o Flamengo no Maracanã venceu por 3-0, né? Então, pessoal, jogo decisivíssimo, jogo que tem... A gente fala 3 pontos na conta e tem que ser 3 pontos na conta sim, tem que chegar lá e ganhar bem, mesmo com o time desfalcado. Não dá para brincar. Concentração tem que estar lá em cima, não pode dar vacilo igual deu contra o Santos, aquele apagão que a gente quase sai com empate, que isso é constante no Flamengo, a gente já falou isso aqui também no canal. Então não dá para brincar, meu irmão. É chegar lá, fazer o jogo correto, pegar os 3 pontos, trazer para o Rio de Janeiro e ficar de boa. E esperar para ver o que vai acontecer com o Santos e com o Palmeiras. Beleza? O desfalque, como eu falei, desfalques pesados, né? Felipe Luiz não terá Alexandre, Danilo, Carrascal, Plata, Vina, Varela, Arrascaeta, Pedro, Alan, Léo Ortiz, Jorginho tá na dúvida, né? A gente já falou aqui também. O Flamengo está preparando o Jorginho para a final da Libertadores. Essa é uma realidade. Pode falar o que quiser lá. É assim que está sendo. Se fosse jogo decisivo, ele estaria jogando, na minha opinião. Estão preparando ele para a final. Essa é a questão, tá? E a provável escalação: Rossi, Emerson Royal, João Vitor, 18 anos, menino promissor, multa de mais de 400 milhões de reais, tá? Para tirar ele do Flamengo. Jogador que já deveria ter entrado mais vezes, isso também é uma crítica ao Felipe Luiz, coloca pouco, às vezes tem jogos, e aí a gente fica nessa banana, porque ele só usa o Danilo, não usa a molecada, esse moleque é muito bom jogador de seleção brasileira. Então, assim, é uma crítica aí, tem jogos que ele poderia entrar um pouquinho, jogos mais fáceis, mas não coloca o moleque. E agora, por emergência, vamos dizer assim, né? Ficou sem saída, vai ter que colocar fórceps, vamos dizer assim, porque não tem outro jogador para pôr, com a qualidade que esse menino tem, tá? Então ele vai jogar ao lado, João Vitor vai jogar ao lado de Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz ou Jorginho, a gente já falou a situação do Jorginho, Saul, Luiz Araújo, Bruno Henrique, né? E Samuel Lino. E com a liberação, né, o Bruno Henrique vai jogar essa partida, eu não tenho dúvidas disso. Paquetá quebra o silêncio, né? Seguimos aqui, o Paquetá quebra o silêncio e admite 2 negociações com o Flamengo. Essa foi a bomba da noite, né? Em entrevista ao Jornal Nacional e ao GE, Lucas Paquetá revelou que o torcedor desconfiava, né? Mas ninguém tinha confiança para confirmar. Primeira tentativa do Flamengo foi em 2024, quando foi acusado na Inglaterra, né? Braz visitou sua casa, houve proposta do Flamengo, Paquetá queria voltar,
mas decidiu não forçar a saída do West Ham por gratidão. Segunda tentativa, 2025, ou mais forte, né? A mais forte, depois de ser absolvido, conversou diretamente com o Filipe Luís, demonstrou vontade real de voltar, pediu aos empresários para tentar viabilizar, Flamengo tinha interesse, mas Paquetá decidiu não forçar a barra com o West Ham novamente. E ele admitiu, aspas para ele aqui, ó, eu tentei muito, mas entendi que não era o momento. As portas sempre vão estar abertas e essa volta vai acontecer. Gente, eu gosto muito do Paquetá, mas tudo gera grana, né? As 2 vezes que ele tentou vir, ele não tenho dúvidas que ele tenha tentado, mas provavelmente o dinheiro falou mais alto. O Flamengo não vai pagar o que o West Ham paga para ele lá na Inglaterra, talvez nem a metade, e isso impacta em qualquer jogador. A vontade passa a ser secundária nesse momento, quando se fala em dinheiro, né? Não que seja uma independência financeira, porque com certeza ele já tem a independência financeira dele, mas isso para todos, né? Ser humano, ele vai querer ganhar mais, vai querer ficar lá e vai voltar num futuro que a gente não sabe quando vai ser. É praticamente uma promessa para ele para voltar. A gente sabe que ele vai voltar para o Flamengo, né? Paquetá tem 28 anos, está no auge, mas já pensa no retorno no clube onde é ídolo da torcida. Mas é aquilo que eu acabei de falar, né? Ele só vai voltar quando a situação dele não tiver... Quando ele não estiver sendo tão importante para o time, né? Que é o West Ham. Agora, o que tudo isso significa para o Flamengo? Eu falei aqui agora. Bruno Henrique está liberado, vira arma para o jogo de sábado, né? O dito amanhã. O Flamengo reforça sua postura ética diante do mundo das apostas, tá? Filipe Luís ganha moral com os jogadores e até com Paquetá. O pré-jogo contra o Sport cresce em importância, né? Chance real de assumir a liderança do Brasileirão. E com Paquetá, a verdade é simples. É questão de tempo. Quando ele decidir voltar, o Flamengo será o primeiro da fila. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Créditos Geo Globo. Beleza? E não se esqueça de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja o Fala Genial, acione o sino da notificação, fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!